Você também está cansada de lidar com gente folgada? Eu já me senti assim muitas vezes. Chega a dar raiva. Sabe aquele tipo de pessoa que quer ocupar nosso tempo, quer colocar a gente para viver em função dele? Como se ele pudesse, no momento que ele quer, abusar de uma pessoa que é prestativa, como você, como eu? No vídeo de hoje, eu vou te contar por que esse tipo de pessoa parece que tem um imã para atrair pessoas assim como você, que está sempre pronta para ajudar. E como que o umbigocentrismo vai te ajudar a se livrar definitivamente desse tipo de gente que acha que o mundo gira em torno dele. Você está decidida a mudar isso hoje? Então eu já vou iniciar esse vídeo te contando por que você sempre é escolhida, né, para ser atraída para esse tipinho de gente. Começa assim, Jung fala muito na teoria dele sobre o ego, sobre a sombra e sobre o self. E eu já fiz outros vídeos aqui, que eu sempre deixo linkado no final, para que você consiga entender esse conceito e eu não tenha que todas as vezes explicar nos mínimos detalhes. Então, dentro desses conceitos, o ego, ele é simplesmente aquele que regula a consciência. Então não existe ego bom e nem ego mal, só existe o ego. Porém, ele pode estar a serviço de duas pessoas diferentes, vamos pensar assim, a sombra, que é tudo aquilo que a gente não quer ser e a gente recalca, ou o nosso self, que é quem nós realmente somos. Sabe quando as pessoas ficam falando, eu vou buscar a minha melhor versão? Na verdade ela não existe, porque ela está no self. E o que vai mudar ou não a sua vida é com quem você está se conectando quando essas pessoas folgadas ficam aí te atraindo para a órbita delas. Então vamos entender assim, essa pessoa folgada, certamente, ela está com o ego dela conectado à sombra, porque ela acha que todo mundo tem que servi-la, que ela é o centro do universo, que ela precisa estar em primeiro lugar, e realmente isso acontece logo que nascemos. O bebê, ele não fala, então ele precisa, né? Freud já dizia isso, trazer toda a atenção dele como um modo de sobrevivência. Mas parece que essa pessoa aí, não sei se é sua sogra, seu irmão, seu cunhado, seu próprio marido, seus filhos que já são adultos, parece que eles ainda estão nesse lugar de criança, conectados com essa sombra. Só que você também, muitas vezes, está partindo da sua sombra e não do seu self para lidar com esse tipo de pessoa. Que é um exemplo bem clássico, nós aprendemos desde sempre, né, que só os bons vão para o céu, que nós temos que ser bons, que é feio ser egoísta, que é feio pensar em nós mesmas. Então o que a gente aprende? Que ser bonzinho, prestativo é a forma de nos sentirmos amadas. E na neurociência, né, quando a gente tem esse momento que dá até um congelamento, é por quê? Porque nós temos medo. O seu cérebro, o meu cérebro, morre de medo de não fazer parte de um clã. Então, assim, nós queremos pertencer. E quando nós falamos não, muitas vezes vem uma rejeição, porque a pessoa que está ligada à sombra, ela nos acusa, ela se afasta, muito diferente de quem está ligado ao self, que entende que nesse momento você está se cuidando, se priorizando, mas quando você também está ligada na sua sombra, você quer ser a boazinha, você quer agradar todo mundo. E aí esse tipo de pessoa que existe e sempre vai existir, aproveita e puxa a sua energia. Então, às vezes, né, as pessoas falam em vampirismo, mas na verdade é o quê? Você querendo ser amada que deixa com que essas pessoas façam isso. Então, como é que você resolve isso? Se conectando com o seu self. E aí entra muito perfeitamente o movimento do umbigocentrismo. Por quê? Porque você não quer ser como essas pessoas folgadas, sugadoras, chatas, né, que querem pegar a sua energia, mas você também, com o umbigocentrismo, tem que aprender a agir a partir de si, do seu umbigo e do que eu sempre digo em todos os vídeos, do que é verdadeiro para você. Você precisa aprender
a falar não. Você precisa aprender a se sentir menos importante, menos amada. E é interessante que eu acabei de lembrar, nem estava aqui nesse roteiro, de uma história, né? Eu conheci uma pessoa recentemente e ela encontrou um trabalho e todas as vezes que a gente tem uma conversa, ela fala mal, né? Vamos dizer assim, da patroa, de tudo que a patroa faz, que é folgada, que grita com ela, que agora está exigindo mais do que o combinado. E vem sempre esse tipo de reclamação, ou seja, ela não consegue falar não, ela fica boazinha, mas ela quer despejar isso também nas outras pessoas, porque ela não sabe lidar. Isso é medo da rejeição, medo de perder o trabalho. Eu não sei, porque eu não estou terapeuteando a pessoa, porque com as minhas clientes eu faço todo esse mapeamento na minha mentoria ou nos meus atendimentos individuais, para que ela entenda que lugar que ela está e que lugar que ela quer chegar. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela aprendeu a ser amada servindo, ou seja, tá ainda conectada à sombra. E no umbigocentrismo, como é que essa pessoa agiria? Ela conversaria sobre os horários dela, as pausas dela e principalmente os limites dela. Ela correria risco de perder o emprego, de ser rejeitada, da pessoa ficar chateada? Sim, mas ela estaria agindo a partir do que faz bem para ela, porque não importa, como eu sempre digo, o que você fala, mas como você passa essa mensagem. E se fazer respeitado é muito importante dentro do movimento do umbigocentrismo, para você não ficar conectada com a sombra do eu tenho que servir e todo mundo está em primeiro lugar e eu estou sempre depois e depois e depois. Por quê? Porque isso te torna, como eu sempre digo, a pessoa que nem se percebe, coitadinha, reclamando, vítima da situação. No umbigocentrismo, você deixa de ser vítima para ser a autora da sua própria vida, a autora da sua história, não da história do outro. Você passa a ser o seu sol e não a orbitar à vontade, a caprichos e desejos de quem não te respeita. Porque quando você se conecta com o seu self, você transborda o que tem de melhor dentro de você. E isso acaba fazendo, sim, com que você pertença, que você faça parte de um grupo que também está conectando o ego ao próprio self. Então o exercício de hoje, para você que ficou até o final nesse vídeo, é você parar e começar a perceber e notar o que as pessoas estão exigindo de você. Você está dando isso porque você gosta? Ou você está fazendo isso para merecer, para mostrar o quanto, né, você é a Madre Teresa de Calcutá para a outra pessoa? Porque quando você sai da história, é só você olhar e faça isso também como exercício. Uma pessoa que só está no coitadismo, no vitimismo, falando de alguém, às vezes você não tem vontade de falar, pô, muda essa situação. Então, ao invés de você olhar para ela, olha para o seu umbigo e muda essa situação da sua vida. Para, como diz o Leandro Carnal, de tocar tambor para maluco dançar na sua vida. Para as pessoas tomarem conta do seu espaço, da sua órbita. Então, hoje, só faz esse exercício. Comece a colocar o ponto final em todas as histórias, porque isso não vai acontecer da noite para o dia, isso dói, eu já aviso, eu vejo as minhas clientes passando por esse momento de dor, mas isso só vai se tornar natural quando você disser não uma vez, não a segunda, e aceitar que você não vai conseguir ser amado por todo mundo. E sabe o que é o melhor disso? Quando eu aprendi a colocar limite em tudo a partir do meu centro e não da minha sombra, foi que eu comecei a perceber quem são as pessoas que querem estar na minha vida, que me amam, me aceitam como eu sou
e as pessoas que só me querem pelo que eu sirvo a elas. Então, se você quer ser amada, seja quem você é, senão você vai ser amada pela sua serventia. E se você gostou desse vídeo, deixa aí escrito: eu escolho ser amada por quem eu sou. Compartilha, curte, e se você quiser falar comigo mais de perto, você tem meu contato aqui no WhatsApp e você pode marcar um atendimento individual, uma mentoria ou adquirir qualquer um dos meus materiais que vai te tornar mais um bigocêntrica, dona da sua vida e com mais poder pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!